Além de todas as dificuldades que têm afetado os clubes desportivos, este ano o aumento dos seguros veio também agravar essas dificuldades e possivelmente até obrigar a que alguns clubes tenham que desistir das competições. David Braga é uma das pessoas preocupadas com esta situação e esteve já com o secretário de Estado do Desporto para manifestar a preocupação dos clubes sobre este assunto. David, queres introduzir a questão? Bom, isto todos os anos, este problema dos cursos esportivos se torna sempre uma questão que preocupa os dirigentes associativos voluntários, sobretudo aquele dos clubes pequenos que, com poucos recursos financeiros, têm de fazer face às despesas que o Decreto-Lei 10 de 2009 obriga, que é o seguro desportivo obrigatório. Isto é uma questão que já dura alguns anos, mas esta época a coisa complicou-se muito mesmo. É que para além dos aumentos do prémio individual do seguro, portanto, por o valor que cada atleta tem de pagar para o seu seguro desportivo, acrescentou um problema ainda mais significativo que tem a ver com a franquia. Ou seja, cada vez que um atleta se lesiona e tem de recorrer a uma urgência hospitalar, por exemplo, e que, portanto, consequentemente, o clube tem de ativar o seguro desportivo, a franquia este ano aumentou para 187,5€ nos escalões desde séniores até aos iniciados. Portanto, o que é o grosso modo dos atletas federados em Portugal. Estamos a falar de um aumento brutal, que passa, no caso do Seguro da Ação Futebol Lisboa, passa de 75€ para os 187,5€, e isso despoltou uma reação de alguns clubes, de pessoas ligadas a este fenómeno do associativismo desportivo amador, mas que não teve grandes consequências. Ou seja, este problema foi disputado por mim numa rede social, no Facebook, em que eu coloquei as percentagens, os aumentos de uma época desportiva, portanto, da anterior época desportiva, 2013-2014, para esta época que agora se iniciou, 2014-2015. E a partir daí, tanto nos comentários públicos que foram feitos a essa minha publicação, como depois nas mensagens que eu recebi e nos contactos que tive com outras pessoas, percebi que era um problema que se estava a pôr em termos orçamentais. É que os clubes não estavam à espera disto. E isto porquê? Porque os clubes só sabem destes valores já mesmo em cima do início da época desportiva. Pelos comunicados tanto da Federação como da Associação de Futebol de Lisboa, que são publicados no primeiro dia da nova época desportiva, portanto no dia 1 de julho de cada mês, e em caso dos seguros depois, só nos 3, 4 dias depois é que esses valores são apresentados, dos seguros desportivos, o que faz com que um clube tenha pouca capacidade de resposta, porque às vezes há necessidade de escrever de imediato atletas, e também porque as seguradoras não estão a dar resposta a este problema. Isto é um problema muito complexo mesmo, e sinceramente a minha preocupação é que eu acho que grande parte dos clubes ainda nem sequer está ciente do que está a passar. Porque esta questão dos aumentos dos prémios individuais, a coisa ainda ameniza um bocadinho, porque, enfim, há aqui aumentos de 8,40€ por atleta, 3,5€ por atleta, enfim, que a coisa aqui não é assim muito grave. Se bem que, enfim, Um clube com 200 atletas, 8,5€. E pior ainda, por exemplo, eu dou-lhe o caso de um clube aqui do nosso conselho, o Odivelas Chá, que tem séniores. É um clube amador, toda a gente sabe. Portanto, não há aqui. Eles este ano, em relação à época passada, vão pagar mais 800€ de seguro. Portanto, eles este ano vão pagar 2.000€ em seguros desportivos, sensivelmente, perto de 2.000€. O que representa mais de 800€ em relação à época passada. Portanto, estamos aqui a falar num aumento abrupto de mais de 75%. Estamos a falar de um escalão sénior do distrital e já não falo dos nacionais, mas isso nos nacionais já não é para aqui falado, têm certamente outras capacidades de gerar receitas que os clubes amadores não têm, portanto isso é um problema que é deles. Agora, no desporto amador isto acontece, mas mesmo a nível de Conselho de Odivelas, por exemplo, em que o caso do Tenente Valdez, que eu também já falei com o Rui Teixeira, o presidente do clube, sobre esta situação, eles não vão pagar menos do que 1.100€ em relação à época passada. Portanto, isto para um clube pequeno, 1.100€ representa quase 10% do orçamento acrescido. Portanto,
E estes valores vão ter de ser repercutidos ou no aumento das mensalidades dos atletas, ou os clubes vão ter de inventar receitas adicionais para conseguir fazer. E se tiver 10 lesões ao longo da época, são mais 1.800 euros. Exatamente, e era aí que eu ia chegar. É que a questão das franquias também não deixa de ser grave. Porque temos aqui duas situações. Ou o clube aciona o seguro desportivo e, portanto, paga os tais 187,5 € de cada vez que há uma lesão. E num pequeno estudo que nós fizemos, eu e o Paulo Barroca, que foi outra das pessoas que também se preocupou com esta situação, e chegámos à fala na Secretaria de Estado do Desporto, que depois também já falo sobre essa reunião, que foi extremamente importante na minha ótica, e espero que também não tenha sido iludido, espero que não, mas já lá vamos. Nós fizemos um estudo de um clube que tem 3 escalões a competir. Portanto, só estamos a falar de 3 escalões. Iniciados, juvenis e júniores. Se nós formos ver o que aconteceu o ano passado, este mesmo clube, o ano passado, acionou por 5 vezes o seguro desportivo. Portanto, 5 vezes que teve que pagar a franquia de 75 €. Se esses mesmos azares, digamos assim, vierem para este ano, portanto, se deste universo de 45 atletas, portanto, um universo muito pequenino, tivemos as mesmas 5 participações, para além dos 274,5 € que paga a mais por cada atleta, ou seja, por cada atleta não, que paga a mais dos cursos esportivos normais, portanto o prémio individual do atleta, se juntarmos a isso o aumento de 112,5 € que a franquia tem em relação à época passada, o clube vai pagar a mais, não é o que vai pagar, é o que vai pagar a mais em relação à época passada, 837 €. Por causa Isso inviabiliza a maioria dos clubes. É assim, nós temos clubes aqui em Odivelas, por exemplo, a questão do ACO. O ACO este ano, a princípio, não vai competir, pelo menos não está inscrito. Eu a nível particular, portanto, não foi institucionalmente, foi com uma pessoa que estava ligada ao ACO, foi o que ele disse, quer dizer, o clube já tem dificuldades. Se nós fôssemos nos meter nisto, com esta situação, mais esta situação dos escuros, mais a situação do policiamento esportivo, porque nós também não nos podemos esquecer que a partir desta época o policiamento esportivo vai ser pago, em percentagens reduzidas, mas não deixa de ser um acréscimo também, tudo isto junto, digamos assim, é que é incomportável, quer dizer, começa a ser mesmo muito preocupante. E daí a minha preocupação que eu tive, também o Paulo Roca, que também é como eu, é um dirigente associativo voluntário, ele atualmente é presidente do Clube Académico de Desportos, um clube do Concelho de Vila Franca de Xira. Nós preocupámos com isto porquê? Porque também tentámos ser consequentes com aquilo que nós dissemos. Porque nós publicamos no Facebook, respondemos também a reptos que nos são lançados e desta vez tentámos ser consequentes. Portanto, tentámos dizer assim, sim senhora, nós dizemos mal no Facebook, que é importante, é um meio de divulgação importante. Hoje em dia não deixa de ser uma boa ferramenta para quem quer demonstrar algum desagrado por situações diversas. Neste caso estamos a falar do seguro desportivo obrigatório, mas podia ser de outra coisa qualquer. E tentámos arranjar aqui um mecanismo que nos permitisse alertar a quem de direito desta situação. Porque se este aumento continua, portanto, se estes aumentos continuam, eu começo-me a preocupar o que é que vai acontecer em 2015, 2016. Se já estamos neste ponto, se continua a haver estes aumentos progressivos e que são constantes ao longo destes tempos, se calhar estamos a falar de uma franquia de 250 € e se continuarmos com este ritmo de aumentos, quer dizer, acabou, quer dizer, não há hipótese. O desporto federado começa mesmo a ficar muito, muito penalizado por situações que alguém tem que pôr cobro a esta situação. Pronto. E tentámos ser consequentes. Falámos eu pessoalmente falei com um dirigente da Associação de Futebol de Lisboa que também está de mãos atadas. Porquê? Porque a Associação de Futebol de Lisboa oferece, entre aspas, este produto às seguradoras que não têm respostas. Que não dão respostas. Quer dizer, mesmo assim a Associação de Futebol de Lisboa conseguiu um seguro ligeiramente mais barato que o da Federação Portuguesa de Futebol. Tem um universo muito maior de atletas. Portanto, o esforço da Associação de Futebol de Lisboa também aqui conseguiu minimizar, digamos assim, algumas percas, mas não são suficientes. Portanto, e desta vez nós tentámos ser consequentes. Dentro dos meus conhecimentos, falei com a Sandra Pereira, que, como sabem, é Presidente da Comissão Política do PSD de Odivelas, e tive que meter a política ao barulho, porque não há outra maneira de o fazer. Alertei-a para a situação, ela foi extremamente atenciosa, percebeu a gravidade da situação e através dela chegamos então à fala na Secretaria de Estado do Desporto. O Secretário de Estado não está muito por dentro desta situação, o que é normal, porque não estava. Aliás, eu penso
nem ele nem ninguém estava apto a responder-nos a estas questões e, portanto, a reunião em si, na Secretaria de Estado do Desporto, foi com o Dr. Paulo Marcolino, que é o adjunto do Secretário de Estado, mas que é o técnico, digamos assim, que acompanha este fenómeno do movimento associativo desportivo. E chegámos à fala com ele. Numa reunião que era para durar sensivelmente meia hora, acabou por durar quase 2 horas e meia. Portanto, o que também faz-me crer que esta situação não estava realmente bem... Ou melhor, eles não estavam, a tutela não estava alerta para esta situação. Foi-nos dito que havia já uma preocupação por causa dos seguros desportivos profissionais, porque também há dificuldades dos clubes profissionais conseguirem fazer estes seguros desportivos, porque, ao que parece, está a prejuízo às companhias de seguro, e as companhias de seguro também temos que perceber, na ótica deles, que estão no mercado e, portanto, é para ter lucro, não é para ter prejuízo. E, portanto, essa situação já tem sido disputada pelos clubes profissionais. Eles já tinham também ouvido uns zunzuns dos clubes amadores, mas esta é tal coisa, nunca ninguém lá foi com dados concretos como nós fomos. E nós apresentámos um pequeno documento, com apenas 4 páginas, muito curto, muito reduzido, sem grande blá blá blá, com coisas perfeitamente definidas, com os preços praticados o ano passado e este ano, com a questão, com aquele exemplo que eu dei. Não inventámos nada, são valores que estão publicados, que é fácil de verificar a veracidade destes elementos, e o próprio Dr. Paulo Marcolino ficou surpreendido com estes aumentos e com esta situação, porque foi o que ele disse, quer dizer. E ficaram com a sensação de que é possível o Governo fazer alguma coisa? O Governo vai ter de fazer qualquer coisa. Vai ter mesmo de fazer qualquer coisa, porque e vou-lhe dar este exemplo. Se o ano passado já havia clubes que, até pela escassez dos seus recursos financeiros, usavam o expediente quando o atleta se lesionava, pedir ao atleta que, quando se dirigisse a uma urgência hospitalar, dissesse que tinha sido num jogo de amigos, para que o clube depois pagasse apenas e só a taxa moderadora, que é claramente mais baixa que a franquia. O que vai acontecer este ano, cheira-me, e quase de certeza absoluta que isto vai acontecer, na esmagadora maioria dos casos, um atleta, quando se lesiona, nunca se lesiona num jogo. Vai ser numa brincadeira de amigos, vai ser num jogo entre familiares. Porquê? Porque isto eu penso que o objetivo das seguradoras é criar de tal maneira um valor alto que vai dissuadir os clubes de fazer participação ao seguro. Portanto, vai tudo para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, em último caso, quem vai perder são os clubes que estão a pagar um seguro desportivo que depois não vão usá-lo, e é o Serviço Nacional de Saúde que vai ter de levar com mais esta despesa que não é da sua responsabilidade. Mas isto vai acontecer de certeza absoluta. E mais ainda, eu dei este exemplo, estes valores, isto foi-me dado, estes valores não estão confirmados, mas penso que não estão muito longe disso, de uma situação de um atleta que se lesionou com alguma gravidade, partiu uma perna. E, portanto, foi para uma urgência, foi-lhe posto o gesso, foi-lhe retirado o gesso, teve novamente uma consulta de ortopedia para verificar que estava tudo bem, e depois sujeitou-se a 24 sessões de fisioterapia. No total, esse atleta pagou de taxas moderadoras e de taxas das comparticipações das sessões de fisioterapia, no total pagou 176,45€, uma coisa assim. Nós estamos a falar de uma franquia de 187,5€. Ou seja, mesmo no caso que até teve alguma gravidade, começa a justificar não assinar o seguro desportivo. Pronto. E foi isto que levou o Dr. Paulo Marcolino e certamente o Secretário de Estado do Desporto a pensar que realmente tinha que se fazer qualquer coisa. Obviamente não foi numa reunião que se vai decidir o que quer que seja. O Dr. Paulo Marcolino teve a preocupação de tentar, na hora, junto de um elemento que ele contactou, ligado também a esta questão dos seguros, tentar perceber o porquê desta situação. Logo ali no momento, e o telefonema foi à nossa frente, eu sou testemunha disso, e o que se passou é que do outro lado lhe disseram, pois, mas é que as companhias de seguro realmente estão a ter prejuízo neste ramo. E eu acredito que estejam. E eu vou explicar porquê. Porque também, numa conversa particular tida com um elemento ligado a uma seguradora, que eu não vou identificar para não pô-lo em problemas, mas que é uma pessoa que me dá alguma credibilidade, portanto, porque eu o conheço, foi o que ele me disse. O problema disto é que com a situação que o país vive, e ele deu um exemplo muito explícito de uma pessoa que joga numa equipa sénior, portanto, estamos a falar de um atleta sénior, que como trabalha, entre aspas, a fazer os pescados, não tem qualquer tipo de proteção, aleijou-se no trabalho que realizou. Como não tem nenhuma proteção, pediu ao clube e o clube assinou do seguro desportivo.
Portanto, ele próprio pagou do bolso a franquia, mas fica-lhe mais barato do que chegar ao hospital a dizer que foi num trabalho legal. Não é? Pronto, se isto multiplicado por vários não sei se isto é o caso único, não deverá ser. Felizmente o país vive em situações que são propícias a que estas situações aconteçam. Acredito que realmente que as seguradoras tenham prejuízo. E agora, mas aqui tem que haver aqui um travão, tem que haver aqui qualquer mecanismo que regule esta situação, porque os clubes, vai chegar a uma certa altura que os clubes não vão ter mesmo dinheiro para pagar esta situação. Porque qual é o problema disto? É que o que eu disse inicialmente, é que se agora a coisa não está muito complicada, porque os aumentos pelo valor do atleta, a coisa, enfim, vai-se mitigando com mais 5 euros aqui, mais 10 euros ali. O problema é que durante a época desportiva, quando começarem a surgir as lesões, e quando os clubes vão-se começar a perceber que vão ter de pagar mais 187 euros cada vez que um atleta está lesionado. Pronto. Resumindo e concluindo, para que isto também não fique demasiado enfadonho. Nós falámos entre nós, conseguimos a tal reunião na Secretaria de Estado do Desporto, apresentámos o problema e foi-nos dito que o assunto ia ter continuidade. Já fomos contactados pela Secretaria do Desporto, onde nós já enviámos mais dados também, portanto, o que prova que também alguma coisa está a acontecer, e agora estamos a aguardar esta situação. Referi só um ponto que eu acho que é importante. Falar nas redes sociais é importante, como eu disse no início, porque às vezes é o ponto de partida para conseguirmos, entre nós, falarmos e percebermos problemas. Mas chegar à fala com quem tem responsabilidades e pode decidir é também muito importante. E se isso não chegar lá, como às vezes a esmagadora maioria das vezes acontece, porque falar é fácil, mas depois ser consequente não é assim tão fácil, é importante. Por isso aquilo que eu acho que deve acontecer é que os clubes, por eles próprios, reunindo-se entre eles, através das associações, das coletividades que há por este país fora, devem elaborar documentos e devem enviar. E devem enviá-los nem que seja por e-mail, porque o David Braga e o Paulo Roca a falar é uma coisa, os 20 mil atletas federados de uma determinada região são outras, têm outro peso. Não é? Nós disputámos a situação, apresentámos o problema e fomos consequentes. Agora que os clubes também assumam as suas responsabilidades e façam, denunciem e apresentem casos concretos, porque também precisamos disso, de dados concretos. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. É os clubes dizerem, olha, nós aconteceu-nos isto, está aqui os documentos, está aqui, é isto que nos está a acontecer. Portanto, façam qualquer coisa. Muito obrigado.